Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo foi criado para responder uma pergunta que me foi feita. Será que Judas foi salvo após sua traição para com Jesus? Inicialmente, podemos perguntar: por que Judas traiu a Jesus? Como os outros discípulos, Judas esperava que Jesus iniciasse uma rebelião política contra Roma. Como tesoureiro do grupo e discípulos, Judas imaginou que teria uma importante posição no novo governo de Jesus. Mas após o episódio de Maria ungir a Jesus com perfume caro, com custo do salário de um ano, ele se deu conta que o reino de Jesus não era político, nem físico, mas sim espiritual. Sendo assim, percebeu que a sua ambição pelo dinheiro e posição social não se realizaria seguindo a Jesus. Por isso, o traiu por dinheiro, no caso 30 moedas de prata, e para conseguir favor dos líderes religiosos do momento. É interessante observar que 30 moedas de prata era a quantia paga como indenização a um escravo que havia sido chifrado por um boi. Essa é uma das leis passadas por Moisés no deserto. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Temos aqui um exemplo da importância de Jesus para os sacerdotes da época. Foi comparado a um escravo chifrado por um boi. Vou elencar então alguns pontos para ajudar a responder essa pergunta inicial do vídeo. O primeiro ponto a se levantar é que o diabo estava induzindo Judas a trair Jesus. O apóstolo João, escrevendo sobre a última ceia, diz: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simeão, a trair Jesus. Tanto o diabo quanto Judas queriam a mesma coisa, a derrota ou a morte de Jesus. E Jesus deixou claro que Judas já estava sujo ou contaminado. Mais à frente está escrito: respondeu-lhe Jesus, no caso a Pedro: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso que nem todos estavam limpos. Um segundo ponto levantado é que Jesus estava avisando que o traidor poderia esperar por sua punição. Mateus, comentando também sobre a última ceia, escreve: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Marcos também traz essa advertência. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Jesus dá indícios aqui da severa punição que está reservada para Judas e outros como ele no inferno. Em Lucas também se pode ler: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Os ais de Deus que aparecem na Bíblia são bem fortes e significativos, como aqueles dos juízos de Deus apresentados em Apocalipse. Hebreus traz também: quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus,
profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Esse trecho fala que quem rejeita Jesus, rejeita também o Espírito que operou nele. Isso pode ser considerado blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. E essa traição estava predita no Antigo Testamento. O livro de Atos traz o seguinte: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Essa profecia está em Salmos. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O trecho fala que um grande amigo de Davi o havia traído, e a profecia se aplica a Judas também. Naquela época, um dos gestos para mostrar desprezo por uma pessoa era levantar o calcanhar na direção dela. Como em algumas culturas atuais é jogar o sapato na direção da pessoa. Pisar em alguém era um gesto de total desprezo, escárnio e rejeição. O terceiro ponto levantado é que o próprio Satanás entrou em Judas. João 6 diz: Então Jesus respondeu: Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Posteriormente, em João 13, está escrito: Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. É interessante que o costume era que o anfitrião de uma festa costumava pegar parte de uma comida saborosa e dar a um convidado como sinal de honra e amizade. Neste contexto, Judas devia estar sentado ao lado de Jesus, no lugar de honra, e Jesus demonstrou um gesto final de amor à pessoa que iria traí-lo. Mas o quarto ponto é aquele que pode levantar a dúvida. Teria Judas se arrependido da sua traição? Mateus 27 traz: Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: Pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: Que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Jesus jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Mas em outra versão da Bíblia está escrito nessa parte final: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui temos uma diferença nas versões bíblicas. Judas se enforcou ou foi enforcar-se? Essa dúvida aparece sobretudo a partir do que está escrito em Atos. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Ou, em outra versão, está escrito: Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram,
e isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Ué, então como assim? Judas se enforcou ou se jogou de um precipício? Ele devolveu as moedas ou comprou um terreno com elas? Esse texto dá a impressão que Judas teria comprado um campo na beira de um precipício e se atirado nele, que veio a ser conhecido como campo de sangue por causa disso. Mas perceba que está entre parênteses, é como se fosse uma observação do próprio autor. Já o texto lido anteriormente, em Mateus 27, deixa claro que Judas devolveu o dinheiro. E assim, o autor de Atos, provavelmente Lucas, se refere então a Judas como se fosse o comprador, pois o campo foi comprado pelos líderes judeus com esse dinheiro que Judas tinha recebido deles. Esse texto de Mateus deixa claro: os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Então, na verdade, o campo se chama campo de sangue porque foi pago com preço de sangue, não porque Judas se espatifou nele. Aliás, não fica claro se Judas se enforcou no mesmo campo comprado pelos sacerdotes judeus. E quanto à queda no precipício? Pelo que podemos supor, a árvore escolhida por Judas para se enforcar ficava sob um precipício. E possivelmente a corda arrebentou, ou o galho quebrou, ou o nó se desfez e o seu corpo se espatifou sobre as rochas abaixo. De qualquer forma, Judas morreu ou pela forca ou pela queda, que pode ter sido no momento do enforcamento ou até alguns dias depois. Existe até uma certa teoria que diz que para Satanás sair do corpo de Judas era necessário que seu corpo despedaçasse, mas eu não encontrei nenhum fundamento bíblico para essa necessidade. Mas a questão que fica é se Judas teria pedido perdão ou não por seus pecados. Não me parece ser esse o caso. Existe a tristeza que leva ao arrependimento, mas seu remorso foi diferente. Em 2 Coríntios, Paulo escreve: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Essa tristeza segundo Deus é a tristeza segundo a vontade de Deus e é produzida pelo Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento leva em conta a tristeza genuína por causa do pecado. Porém, a tristeza humana de Judas Iscariotes era apenas um remorso, sem capacidade redentora. Era um orgulho ferido por ter sido pego em pecado. Esse tipo de tristeza leva somente a culpa, vergonha, desespero, depressão e falta de esperança. E pessoas como Judas podem morrer por causa desse tipo de tristeza. Também 2 Timóteo diz: o servo de Deus deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aqui também o texto diz que todo arrependimento verdadeiro é produzido pela graça de Deus, e sem essa graça, o esforço humano para mudar é inútil. E nesses textos da morte de Judas, não aparece a graça de Deus que produz o arrependimento genuíno. Por fim, o quinto ponto a ser analisado
é que Jesus afirma categoricamente que Judas estava determinado à perdição. João escreve quando Judas estava orando por seus discípulos: Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou, em outra versão, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. No original grego também está escrito, a não ser o filho da perdição. Então, a partir desses trechos, não parece haver dúvida de que Judas era o filho da perdição. Não teria salvação, pois perdido, neste caso, é o contrário de salvo. Um outro exemplo da Bíblia de Satanás entrando em uma pessoa seria com o Anticristo. Diversos teólogos que estudam escatologia concordam que após a guerra no céu de Satanás contra Miguel, apresentada em Apocalipse 12, Miguel e seus anjos vencem a Satanás, que é precipitado na terra com seus anjos. Assim, provavelmente no meio do período de tribulação, Satanás entra no corpo do Anticristo e se proclama Deus, entrando no Santo dos Santos do templo dos judeus e exigindo adoração. Apocalipse 19 e 20 traz o resultado disso, com o Anticristo e o falso profeta sendo lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Portanto, em resposta à pergunta inicial do vídeo, e a partir desses 5 pontos levantados e estudados, não creio que Judas tenha sido salvo, pois existem muitos indícios do contrário, como apontei aqui. E o mais forte talvez seja que estava destinado à perdição. É isso, agradeço sua atenção até aqui, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.